Olá! Nesse vídeo começaremos a falar sobre estrutura de dados. Falaremos inicialmente de vetor e posteriormente de matrizes. Bem, os vetores, também conhecidos como arrays unidimensionais, são alocados dinamicamente. Como é que eu faço para declarar um vetor aqui em Java, né? Eu coloco aqui o tipo dele, o nome, abre e fecha colchetes, new, o tipo, abre e fecha colchetes com o tamanho que eu quero que esse vetor tenha, tá? Essa alocação aqui ela é feita dinamicamente, ela não é feita de forma estática. Então ela se assemelha muito ao que a gente fazia lá em C, tá? Usando ponteiros, quando eu usava lá o malloc. Notar que aqui eu coloco 100, aqui eu coloco 100 e o resto aqui é uma questão apenas de sintaxe. Quando eu coloco N, abre e fecha colchetes, eu estou trabalhando com a sintaxe diferente da sintaxe de ponteiro, não estou usando asterisco, mas aqui, na prática, esse vetor ele é um ponteiro, né? Bem, para colocar um valor numa posição, é igual a gente fazia em C, basta colocar o nome da variável, o índice, colocar o valor que eu quero atribuir, e eu também posso fazer inicializações, como eu fiz aqui nesse vetor de caracteres, tá? Bem, as matrizes, também conhecidas como arrays multidimensionais, também são alocadas dinamicamente. Então, quando eu faço aqui 3 por 2, eu tenho uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Para preencher uma posição, é de forma muito similar ao que a gente fazia lá em C também. Bem, a questão que às vezes gera uma dificuldade de entendimento é a questão de passagem de parâmetros, né? Passar como parâmetro um vetor ou retornar um vetor, né? Vetores ou matrizes. Para retornar um vetor, para passar como parâmetro um vetor, basta colocar o nome do vetor com abre e fecha colchetes, né? Como a gente fez aqui, public static int, meu método int arr, abre e fecha colchetes. Para retornar um vetor, da mesma forma, o tipo, abre e fecha colchetes. Em C, a gente colocaria o tipo com asterisco. Então, tem praticamente essa equivalência aí. E aí, a gente tem um exemplozinho aqui, bem tradicional, onde aqui eu tenho meu main. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui no NetBeans, que vai ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui a definição de um vetor. Tá? Eu já criei inicializando o vetor com os valores. Depois eu criei uma funcionalidade insere valor array, onde ele pega o vetor anterior, acrescenta o valor novo e gera um vetor novo. E aí, a partir disso, eu navego aqui nesse vetor novo pedindo para imprimir cada uma das posições. Notar que o vetor ele tem um atributo length, que nos dá o tamanho do vetor, né? A quantidade de elementos que tem esse vetor. Então, se eu rodar esse código, olha só, ele mostra aqui, o vetor novo tem 1, 2, 3, 4. Depois ele imprime ali a palavrinha fim. Tá, mas e essa funcionalidade, esse método insere valor array? Bem, nesse método eu fiz as duas coisas que às vezes geram alguma dificuldade aí no entendimento, principalmente na sintaxe, né? Que é passar um vetor como parâmetro e retornar um vetor. Para passar um vetor como parâmetro, basta usar essa sintaxe aqui com abre e fecha colchetes. Seria mais ou menos igual a colocar aqui int asterisco lá em C, né? E no retorno a mesma coisa, em vez de colocar o asterisco, abre e fecha colchetes. Então, a sintaxe aqui é muito parecida com o que a gente tinha em C. Aqui tem uma diferença, é que em Java o vetor sabe o tamanho dele. Então, eu não preciso passar aqui o tamanho do vetor arr, algo que em C a gente tinha que fazer. E aí, o que a gente fez aqui logo na primeira linha, né? Eu criei um novo array a partir do tamanho do anterior. Então, aqui eu estou definindo um array com o tamanho do anterior mais uma posição. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero inserir um valor a mais no vetor, né? Então, eu tenho que ter espaço para o que eu tinha antes, mais uma posição. O que eu fiz nesse for aqui? Nesse for, eu naveguei pelo array antigo e copiei os valores para o array novo. Então, eu fui copiando um a um. Posteriormente, eu peguei o último valor
né? Coloquei o valor passado como parâmetro e coloquei na última posição do array e retornei esse array. Como esse array por debaixo dos panos é um ponteiro, eu posso retornar e colocar numa variável como eu fiz aqui, tá? Ele não perde essa referência, ele não morre aqui como uma variável local, né? Porque ele é alocado dinamicamente, tá? Então essa é a ideia. Se eu quisesse trabalhar com matrizes, ao invés de passar uma dimensão aqui, eu passaria duas, né? Em C a gente faria asterisco, asterisco. Aqui em Java a gente faz duas vezes abre e fecha colchetes, tá? Da mesma forma aqui no retorno da função, na verdade do método, né? Porque função é um método que não está associado a uma classe, né? E aqui eu tenho um insere valor array associado a uma classe. Notar também que esse método é estático e é por isso que eu pude chamá-lo aqui dessa forma, tá? Bem, sobre o uso inicial de matrizes e vetores era isso aí. Valeu!